Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Punta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela para mais um programa mensal e dessa vez estarei lançando um quadro com vocês que se chama Perfis. Ou seja, esporadicamente eu vou trazer aí, vou escolher uma pessoa do automobilismo que tenha sido muito importante e conversar sobre ele ou ela, trazer sobre a vida dessa pessoa, curiosidades que talvez a maioria das pessoas não conheçam. E para esse primeiro perfil eu estarei sozinha aqui conversando com vocês, mas futuramente com certeza eu vou estar com convidados até para acrescentar mais as curiosidades e as coisas que teriam para discutir sobre essas personalidades, né, que nós temos dentro do automobilismo. E foi uma escolha muito especial para esse primeiro programa, mas antes de eu começar a falar sobre ele, vamos ao quadro de recados. Quadro de recados. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo aí que tem compartilhado os programas do Punta Talks, é muito importante pra gente, já ressaltamos várias vezes e vamos ressaltar novamente. Se você gosta muito aqui do programa, se você acha interessante os nossos quadros, divulgue aí pros seus amigos, passe aí a palavra do Punta Talks à frente. E claro, se também você puder apoiar financeiramente, nós temos o nosso Apoia-se lá no PicPay. É só baixar o aplicativo do PicPay e procurar GDF1 Punta Talks. Vou repetir, GDF1 Punta Talks, e ajudar com o valor que você puder. Mas se você não puder ajudar financeiramente, vocês divulgando o nosso trabalho já ajuda muito para que a gente possa aperfeiçoar aqui tudo que a gente traz. E é claro, eu também queria agradecer, porque é algo que eu não tenho costume de fazer e eu percebi que eu falei muito, agradecer aos nossos convidados, tanto o meu quanto do Ivan, que estão aí, sempre dando um tempinho pra gente pra conversar sobre assuntos pertinentes. E eu queria muito alertar aí quem não viu o programa do mês passado, do dia 5 de maio, foi bem pertinente. Eu tava com a Cibele aqui, ela é jornalista, e a gente falou sobre a responsabilidade dos jornalistas na hora de narrar, na hora de comentar, seja qualquer coisa, mas daí voltado pro automobilismo. E eu acho que ainda um mês depois, ainda está sendo muito falado sobre isso, sobre a falta de responsabilidade por alguns profissionais. Então, se você ainda não escutou, seria de muita valia escutar, porque é algo que está acontecendo no momento e é importante a gente estar tratando isso e trabalhando sobre isso. E se você já escutar, quiser compartilhar com os amigos, fiquem à vontade. Então vamos agora para o programa, porque tá muito legal. Eu construí ele de uma maneira super legal para trazer realmente aí umas curiosidades. Eu espero que vocês gostem. O primeiro perfil aqui do Punta Talks é do tricampeão mundial de Fórmula 1 Andreas Nikolaus Lauda, mais conhecido como Nick Lauda. O Lauda nasceu dia 22 de fevereiro de 1949 em Viena, na Áustria. Ele tem 3 títulos, como eu disse, 25 vitórias, 52 pódios e 24 pole positions. Então, assim, são números bem expressivos, mas a minha escolha realmente não foi apenas por esses números. Eu, particularmente, aqui dando minha opinião pessoal, eu acredito que o Nick Lauda foi um dos maiores pilotos da história da humanidade, não só da Fórmula 1, como de qualquer categoria do automobilismo. Não só por essas conquistas, como eu disse, mas também por muitas ações fora a pista e decisões assim que eu acho que as pessoas falam muito pouco. Mesmo que seja muito falada, falam muito pouco. E ele também protagonizou uma das maiores rivalidades dentro da Fórmula 1, Quando a gente fala sobre rivais dentro do esporte, não tem como não citar o Nick Lauda e o James Hunt. Pra quem não conhece, vocês podem estar assistindo o filme Rush, que conta a história, e o próprio Nick aprovou o filme, falou, mostra muito a realidade do que foi. É claro, a gente sabe que a parte de cinema sempre vai dar um plus, um a mais à história, uma dramatização a mais, por mais que a história dos dois já tenha drama suficiente na vida real. Então a gente sabe que existem exageros, mas o Nick Lauda aprovou o filme e falou, realmente, nossa relação era daquela forma, E eu acho que é uma adaptação bem feliz dos fatos reais, assim, do que eu já li, do que eu já procurei sobre os dois. Então,
o Lauda, ele tem muita história. Muita coisa pra contar. Eu vou trazer até uma curiosidade que não é muita gente que sabe. Que é a paixão dele por aviões. Acaba sendo meio natural por ele ser um piloto, né? De Fórmula 1, de automobilismo. Então acaba se interessando por essas coisas, de parte aerodinâmica e tudo mais. Mas é algo que ele investiu muito, assim como nós temos pilotos que investem em outras coisas, em outros gostos. Ele investiu muito na parte da aviação. Mas antes de entrar nisso, eu queria realmente ressaltar o ponto que eu citei ali tem coisas que aconteceram na vida do Lauda que as pessoas falam muito, mas eu acho que ainda não é suficiente. A gente fala muito sobre, por exemplo, a vitória do Senna sem a marcha. A gente fala até da questão, não foi uma vitória, mas o Schumacher já fez isso, subindo um pelotão com 2 marchas, não chegou a vencer, mas ele escalou um pelotão nessas condições durante quase uma corrida toda. Tem a questão do Hamilton ganhar com 3 rodas, por mais que eu acho que tem performances bem mais emblemáticas assim, e surreais do Hamilton do que ter ganhado só com aquelas 3 rodas. Mas a gente fala muito disso, só que eu acho que pra mim no topo de tudo isso tá o fato do Nick ter voltado a competir o título no ano que ele sofreu o acidente que ele sofreu na Alemanha em 1976, né? Foi um acidente que marcou muito a história do automobilismo e a história do esporte de modo geral. A gente sabe que quem não acompanha automobilismo conhece esse acidente, talvez não saiba quem é Niki Lauda, talvez não saiba o que aconteceu de fato, mas tem registrado isso, que ele foi um piloto que sofreu um acidente, que ficou inteiramente queimado e passou a vida toda com o rosto do jeito que ficou. Mas é um acidente chocante, assim. Pra quem já viu imagens, e se você não viu, né, procura no YouTube porque tem. É surreal, primeiro de tudo, ele ter conseguido sair vivo daquilo, né? Muitos créditos aos companheiros de categoria que pararam o carro e desceram pra ajudar, né? De uma época onde um dos maiores problemas desse acidente é que a pista, onde ele bateu, era um lugar muito longe de atendimento. Então até o atendimento médico, os marshals chegarem lá, era muito tempo que levava, né? Porque era um circuito antigo de Nürburgring. Então, quem teve que fazer ali os primeiros atendimentos foram os outros pilotos, né? E isso compensou muito, porque o Lauda não só se queimou, como a gente sabe que muita gente morre em um incêndio, não por causa das queimaduras, mas sim por inalar fumaça. E ele inalou muita fumaça. Um dos maiores problemas de vida dele foi realmente a questão dos pulmões, que ele até fez transplantes, e que infelizmente a complicação ali acabou gerando a morte dele já com uma idade, né, vamos dizer, eu acho que o Nick tinha muito tempo de vida ainda, principalmente no cenário atual da medicina moderna, mas com certeza esse acidente ajudou a ter os problemas que ele teve renais e levou ele à morte em 2019, né? Mas ele foi pro hospital e é muito surreal imaginar que ele conseguiu, na força, eu vou falar essa palavra, na força do ódio, se recuperar tão rápido pra voltar a disputar o campeonato com o James Hunt. E o que eu acho assim mais emblemático de tudo isso, dele ter sobrevivido a esse acidente, ter ido pro hospital, ter se recuperado super rápido, não 100%, né? A gente sabe que ele não tava 100% quando ele voltou. Ter continuado competindo, óbvio, o campeonato era diferente, eram menos corridas, eram mais espaçadas, então deu-lhe tempo, né, de voltar e ele ainda competir. Mas foi chegar no GP do Japão, estar chovendo e ele decidir não correr. Lembrando de tudo que aconteceu, sabe? Não é todo mundo que tem essa coragem. Porque alguns talvez afirmem que foi um ato de covardia. De tipo, medo, ou qualquer coisa assim. E pra mim foi totalmente coragem. Coragem é olhar e falar, minha vida vale mais do que esse campeonato, sabe? E era uma época que, gente, não é como hoje a segurança. Ainda se tem os seus riscos, mas lá na década de 70 era um risco de vida muito grande você entrar em um carro de Fórmula 1. E ele tinha acabado de sofrer talvez um dos maiores acidentes da história da categoria e saiu vivo, com muitas sequelas. Então eu acho que esse é um fato que as pessoas não exaltam tanto. E é surreal ele ter voltado, ele tá competindo e ter grandes chances de ganhar. E em uma das corridas ele simplesmente falar não.
eu prefiro minha segurança. Então, eu acho que nesse ponto o Niki Lauda fez história maior do que não marchas ou pneus furados, assim, sinceramente. Por isso que pra mim, assim, ele tem números emblemáticos, principalmente pra época que ele corria, como era, e esse extra, né, esse extra de superação. Obviamente que isso não é romantizando o negócio, tá, gente? Porque eu acho que a pessoa não deveria sentir essa energia de não, vou me recuperar rápido aqui porque eu tenho que voltar e tenho que ganhar um título, sabe? Cara, você acabou de pegar fogo. Então, não é romantizando isso, não é esperando que qualquer um tem que fazer isso, não, de maneira nenhuma, não tem que. Mas ele fez e eu acho que é algo que tem que ser bem ressaltado, né? Além disso, ele tem muito histórico fora da pista na questão da segurança. Exatamente por esse acidente, mas ele foi um aliado muito grande do Senna, na época que o Senna discutia muito a segurança da Fórmula 1, os dois, o Lauda já era aposentado, os dois comentavam muito sobre isso, e o Lauda sempre no cenário da Fórmula 1, ele sempre estava presente lá, então ele era uma voz muito ativa. E ele era uma pessoa muito escutada, né? Ele não era qualquer pessoa, até mesmo pelo acidente que ele sofreu. Então se alguém sabia sobre a questão de falta de segurança dentro da categoria, era ele. E é claro que desde o acidente dele, a gente fala que houve uma virada histórica depois da morte do Senna, mas o acidente do Lauda também ensinou muito a Fórmula 1 sobre muitas coisas. Hoje, o preparo que tem para caso de incêndio, olha o que aconteceu com o Grosjean, né? É muito fruto do que aconteceu ao Lauda, né? As questões do macacão, do capacete, das luvas, como para que demore, retarde o tempo de um piloto se queimar, né? Então, muito disso é fruto realmente desse acidente e é algo que a gente aprende muito na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 aprende com as perdas, né? Infelizmente, muitos tiveram que ir pra hoje a segurança ser uma prioridade e a gente sabe que ainda não é 100%, né? Por mais que seja bem mais segura. Ele se aposentou por um tempo, né? Ele ficou longe das pistas, mas retornou, conseguiu mais um título. E daí então aposentou-se de vez, voltou para Ferrari como consultor técnico na década de 90. Depois saiu em 2001, foi para o Jaguar como diretor técnico, não deu muito certo. Então ele logo saiu da equipe também e ele foi retornar aí em 2012 como presidente não executivo da Mercedes. E daí aí é outro ponto emblemático da carreira do Niki Lauda, que foi toda essa construção da equipe da Mercedes quando a Mercedes voltou para a Fórmula 1. E eles, né, criaram aí uma equipe surreal com Nico Rosberg, Schumacher, Toto Wolff e Cia, e colocou também o Niki Lauda ali como alguém super importante. E o seu trabalho no Jaguar não foi tão assim marcante, pelo contrário, ele saiu com muitas críticas. Agora, diferente de lá, aqui na Mercedes ele conseguiu fazer escolhas bem sensatas. Então, muito do sucesso da Mercedes dá-se a escolhas e as decisões do Lauda e a insistência do Lauda em alguns pontos. Para quem não sabe, em 2012, contextualizando a temporada, era uma briga bem forte entre Ferrari, McLaren e Red Bull Racing. A McLaren tinha um carro muito rápido mesmo, mas tinha um problema de confiabilidade absurdo. O Hamilton perdeu aquele título muito por causa disso, por muitas quebras e erros até da equipe. A McLaren errou bastante em 2012 com ele. E isso deu margem pra gente ter um dos maiores duelos da história da Fórmula 1 entre o Alonso e o Vettel, né? Aquela virada do Vettel sensacional no final do campeonato. E nesse cenário, o contrato do Hamilton estava acabando com a McLaren. E era surreal imaginar que o garoto da McLaren ia sair de lá. Mas o Niki Lauda estava insistindo nisso, né? O Schumacher ia por fim se aposentar oficialmente e eles precisavam de alguém lá. E eles queriam alguém que fosse um produto campeão. E o Hamilton já era um campeão do mundo, né? Em 2008 ele ganhou o primeiro título dele e estava indo em um jejum muito grande. E ele estava total tentando insistir pro Hamilton vir pra Mercedes. E o Hamilton ficava nisso de tipo, por que eu vou abandonar minha equipe, né? E é muito engraçado porque tem o Niki Lauda já relatou isso, que foi uma das coisas que deixou o Hamilton meio assim pensativo sobre ir pra Mercedes.
que uma das tentativas do Lauda, o Hamilton olhou pra cara dele e falou: por que eu vou sair de uma equipe que eu ganho corrida pra uma equipe que tá voltando agora e mal e mal faz pontos, né? Tem os seus problemas, porque eles estavam em uma construção ainda. Daí o Lauda simplesmente falou: você quer isso pro resto da sua vida? Você não quer desafio nenhum? Você não quer poder construir uma equipe e dizer: eu estava lá, eu fiz dessa equipe campeã? Ele disse que ali o Hamilton já ficou pensativo, mas o ponto assim, final pra tudo, e que é muito engraçado, porque você vê, o Lauda é uma pessoa, vamos dizer, séria, né? O contrário do que era o seu maior rival, James Hunt, que era uma pessoa totalmente mais extrovertida e tudo mais, né? Daí, quando ele conta essa história, chega a ser engraçado, porque você não imagina o Lauda fazendo algo assim, mas ele estava assistindo ao GP de Singapura, que o Hamilton estava ganhando assim, tranquilamente, e o Lauda disse que ele pensou: Deus, por favor, me ajude e faça esse carro quebrar. E ele disse que pensou isso 2 vezes. Depois da segunda vez que ele pensou, o carro quebrou. Na hora, ele já pegou o telefone pra ligar pro Hamilton e falar: e aí, você não quer assinar com a gente mesmo? E daí o Hamilton aceitou ir pra Mercedes. Então, assim, olha o quão fundamental ele foi pra carreira do Hamilton e pra história da Mercedes, né? Porque foi uma dupla e tanto, Hamilton e Rosberg, e eu acho que construíram muito essa equipe campeã e fez com que o Hamilton entrasse pra história. Então, foram decisões e escolhas, porque, nossa, vamos dizer, naquela época tinha um leque de pilotos que eles podiam tentar investir, e o Lauda realmente queria o Hamilton, principalmente na situação, no cenário que a McLaren estava, o quanto ele estava frustrado com tudo, e porque ele estava com o contrato terminando. Na época, pra quem não assistia Fórmula 1, eu assistia, na época quando saiu a notícia, foi assim... Nossa, a mídia achou ridículo, achou tipo, que absurdo o Hamilton largar a McLaren, até porque a McLaren fez muito por ele na carreira. A Mercedes também, porque a Mercedes que, junto com a McLaren, né, que investiu nele. Mas muita gente falava: ele trocou troféus por dinheiro, sabe? Que louco imaginar o que é agora, né? Abrindo um parênteses. Mas o fato é que o Niki Lauda foi essencial até mesmo pra isso, pra essa decisão, pra talvez o cenário que tá agora a Mercedes... Foi graças a um pouquinho da mão dele, com certeza foi graças a um pouco da mão dele, sabe? Não só dele, é óbvio, não pode te dar crédito dos demais, mas ele foi alguém essencial pra essa equipe ser o que é hoje, 8 vezes campeã do mundo. E voltar depois de uma história muito triste, porque pra quem não sabe, a Mercedes saiu do cenário da Fórmula 1 depois de um acidente muito pesado que envolveu um carro que bateu e o motor do carro voou pra arquibancada e matou várias pessoas. Depois disso, a Mercedes saiu do cenário da Fórmula 1 e voltou aí querendo se reerguer. E veio com tudo, né? E o Lauda foi importante para isso. Então, o Lauda, ele é um piloto importantíssimo dentro de pista e fora de pista. E o seu trabalho como consultor, como presidente não executivo da Mercedes, foi fundamental também para a história da Fórmula 1, né? Para essas conquistas. Então, é uma figura emblemática dentro da categoria e no automobilismo de modo geral, e daí que eu entro na questão mundial também, porque o Lauda, ele foi uma pessoa que se doou muito, né? A gente sabe da história dele aqui no Brasil, que ele ajudou uma moça que foi queimada e tudo mais, ele deu investimento, assim, para causa, né, para questão de queimaduras. Então ele também era uma pessoa filantrópica, tende-se a ser não só um ótimo piloto que trouxe muito para o automobilismo, mas também uma ótima pessoa que trouxe muito para o mundo. E daí eu entro aqui na paixão dele, que é a minha curiosidade extra, que não é todo mundo que sabe. Mas o Lauda, ele era muito, muito fã de aviação, a ponto de que ele investiu nessa área. Ele chegou a ter aviões com o nome dele e, por acaso, mudou-se várias vezes o nome. Ele chegou a vender alguns e tudo mais. Em 1979, quando ele estava na pausa da Fórmula 1, foi o primeiro investimento que ele fez na aviação, com o Lauda Air. Mas logo depois, assim, por questões financeiras mesmo, ele começou a fazer alguns contratos por fora, então acabou que a Lauda Air foi vendida pela Austrian Airlines. Mas antes disso,
né? Ele voltou pra Fórmula 1 depois e se aposentou oficialmente em 1985, né? Nesse tempo, os voos eram feitos pela Europa. Foi a primeira companhia austríaca a operar longas distâncias, assim, dentro da Europa, sabe? Então, realmente foi um marco, assim, pra aviação também. Então, ele era alguém que não era só dedicado a essa parte, vamos dizer, corporativa, de ter uma companhia aérea, mas ele também era muito envolvido na parte de pilotagem. Então, ele também sabia pilotar avião. Na realidade, acredito que na época era algo natural os pilotos se envolverem com outros tipos de pilotagem. E depois que ele vendeu-se em 2000 para a Austrian Airlines, ele veio com outra companhia, a NIC, em 2013 até 2011, quando foi vendido daí para Air Berlin. Mas antes disso, em 1991, e aí é outro ponto muito importante assim da personalidade do Lauda, e que também não é de conhecimento de muitas pessoas, mas vocês podem conferir a história completa lá no canal do Lito, Aviões e Músicas. Eu indico muito, porque eu sou uma pessoa que ama viajar, mas eu tenho muito problema com avião, eu tenho crise de pânico dentro do avião, então pra mim qualquer barulho que o avião faz, eu entro em pânico. Tipo, basicamente isso. Meu problema não é a altura, meu problema é aquela incerteza de tipo, se acontecer alguma coisa eu não tenho o que fazer. É isso meu problema. Então eu não tenho problema só com avião, sabe? Eu tenho problema também de viajar de ônibus e coisas assim. Então Aviões e Música me ajuda muito, porque eu passo a entender muita coisa sobre aviação e eu me tranquilizo com coisas que naturalmente eu, leiga, não ia entender o que estava acontecendo. Então, se vocês quiserem saber a história completa, está lá, indico. Então, em 1991, um dos aviões do Nick caiu e estava rumo à Áustria, caiu na Tailândia e matou 200 pessoas. Todo mundo que estava a bordo morreu, desde tripulantes até os passageiros. E na época, a Boeing apontou como erro humano, sabe? Eles deram, obviamente, tem uma investigação longa, a gente sabe que acidentes aéreos não tem uma finalidade muito rápida, a gente sabe de acidentes que até hoje não se tem respostas, né? Então foi uma longa investigação e a Boeing chegou à conclusão que foi um erro humano, foi questão da tripulação, foi piloto e copiloto. E o Lauda não aceitou isso de jeito nenhum, falou, não gente, não pode ser isso. Então ele mesmo foi até a sede da Boeing e ele foi atrás, ele foi no local do acidente, ver tudo. Então ele começou por conta própria a fazer uma investigação para provar que aquelas pessoas eram inocentes. Imagine, é algo bem pesado, né? A gente sabe em acidentes aéreos como fica a família de um piloto, um copiloto, quando surge a possibilidade de ter sido negligência, né? Alguma coisa assim. Então ele foi atrás pra provar que a tripulação não tinha culpa nenhuma. E foi contra a Boeing, gente. Imagine, ele lá foi contra uma corporação enorme que é a Boeing. Daí o que ele fez? Ele basicamente pegou todos os dados do acidente, pilotou em simuladores pra ver se tinha alguma forma dos pilotos evitarem aquela queda. Então ele fez muitas simulações, tentando de tudo que é jeito resolver o problema que era em questão aos reversores do motor do avião. Se tinha como os pilotos terem evitado aquela queda. E ele não chegou a conclusão nenhuma, não. Ele chegou a uma conclusão que os pilotos não tinham o que fazer, que realmente foi uma falha técnica e não tinha como resolver aquilo através de humanos, sabe? E ele alegou isso, ele foi a tribunal, ele alegou isso publicamente e convidou a Boeing, então, a chamar seus melhores pilotos e colocarem ele em simuladores e ver se eles conseguiam converter a situação. Obviamente a Boeing não aceitou, né? E o que eu acho interessante, que daí é voltando à história da própria vida dele, né? De como a Fórmula 1 mudou a segurança após o acidente dele. Aqui também a gente sabe que em relação a acidentes aéreos, tudo que se aprende, né? Quando o avião cai, é para segurança futura. Então, muita coisa que a gente tem hoje na aviação foi preciso muitos aviões caírem para se arrumar, né? Para se ter segurança. E esse acidente foi muito importante para modificações nesses reversores de motor, sabe? Na aviação hoje, esse acidente faz com que outros como esse não aconteçam, porque eles mudaram daí toda a aviação em relação a isso. E diz muito sobre o papel do Lauda nisso, né? De mostrar, não, gente, isso daqui é um problema técnico e que tem que ser revisto, tem que ser arrumado, ajustado para que acidentes assim não aconteçam. Porque se acontecer de novo, os copilotos não vão ter condições de reverter isso, porque é um problema, realmente uma falha mecânica. Então aí mostra outro ponto da sensibilidade que o Lauda tinha das coisas e a paixão com que ele tinha das coisas, né? Como ele mergulhava de cabeça, de fato, naquilo que ele gostava. Então, esse apego dele pela aviação é muito
bonito, assim, por mais que tenha acontecido esse acidente, deve ter pesado muito na vida dele, né? Porque era a companhia dele, por mais que fosse uma falha da Boeing, né? Era uma companhia dele, e também pelo fato de não ter dado tão certo, porque ele tentou várias companhias aéreas e muitas dessas ele teve que vender. Mas existiu aviões com o nome do Nick Lauda, e existiu o Nick Lauda indo atrás investigando pra inocentar as pessoas. Então, ele é uma figura assim emblemática que infelizmente nós perdemos em 2019, tanto que eu até pensei nele. Me veio à luz de fazer esse perfil exatamente porque as publicações que estavam sendo feitas em redes sociais no dia 20 de maio, né, mês passado, em relação à morte do Nick, ele, infelizmente, como eu citei antes, ele morreu devido a problemas renais e que vinha muito dos processos de transplante que ele fazia, né, pelo pulmão, e querendo ou não, ele já era uma pessoa de idade, então ele já era mais querendo ou não, ele era uma pessoa de idade, então ele já tinha mais a possibilidade de ficar doente, né? E infelizmente nós perdemos ele, e eu acho que é uma falta enorme. Hoje a gente meio que já acostumou de não ter a presença dele dentro do box da Mercedes, mas no início, nossa, em 2019 e em 2020, eu acho que foi bem pesado olhar pro box da Mercedes e não ver ele mais lá. Tá sempre o bonezinho dele, né? A estrelinha dele na pintura da Mercedes. Mas ele não tá lá porque ele era uma voz muito importante dentro daquela equipe. E eu acho que, abrindo um parênteses pessoal aqui, tudo que aconteceu ano passado, em 2021, eu acho que não teria acontecido no campeonato se o Lauda estivesse lá. Em relação a escolhas possíveis do Hamilton, em relação a ações por parte de diretores de prova e tudo mais. Então eu acho que, assim como ele contribuiu muito para a Mercedes, né, para a carreira do Hamilton, ele também fez muita falta. Então eu escolhi ele porque para mim sim, Nick Lauda é um dos melhores pilotos do mundo. Para mim ele tá com certeza em um top 5 da Fórmula 1. Eu tenho, na verdade, meu top 5 e ele está de fato lá. Então eu queria trazer o perfil dele aí, falando do quão importante ele foi dentro de pista, fora de pista e até em outras áreas como a aviação. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno perfil. Eu vou voltar com outros no futuro. Pretendo fazer sobre outras categorias, sobre outras personalidades, talvez contando com a presença de outras pessoas, até para discutir, para ter uma troca, porque às vezes você faz uma pesquisa prévia, a pessoa faz uma pesquisa prévia e ela tem informações que você não tem, eu tenho informações que ela não tem, então é bem legal trocar figurinhas, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno perfil sobre Nick Lauda, tricampeão mundial da Fórmula 1, que vai ser sempre lembrado por tudo que fez e vai se sentir muita falta dele eternamente, né? Bem, pra quem não segue ainda, eu sou a Garota da F1 em todas as redes sociais. Eu também tenho site garotadaf1.com.br e você também pode seguir o Punta Talks lá no Twitter, também se inscrever pelo YouTube e também acompanhar aí os podcasts em todas as plataformas que nós estamos. E é isso, pessoal, até o próximo programa. Você escutou Punta Talks.